Boa tarde, pessoal. Afinal, chegamos na sexta-feira, o dia da felicidade sem motivo, né? Então, hoje nós temos aula de português, de matemática e vai ter hora do conto também, tá? Gostaram dos meus brincos? Homenageando os elefantes da África. Lindo, né? Ó, também achei. Esse é bom que ele é grande, mas ele é levinho, viu? E também a maneira de prender o cabelo. Também é uma tradição, né? É um aprendizado das origens africanas. As africanas é que tinham o hábito de prender o cabelo em pequenos pedaços, em pequenas mechas, ou fazendo coquinhos, ou fazendo tranças, né? Então esse hábito que a gente tem de prender os cabelos assim, em várias partes, também é uma tradição africana. Primeiro porque as índias andavam com os cabelos soltos, né? E os portugueses usavam perucas. Então, essa tradição de amarrar os próprios cabelos é uma tradição africana que a gente usa até hoje, seja qual for a maneira do seu cabelo, né? Seja cacheado, seja liso, da maneira que for, as pessoas têm o hábito de prender os cabelos em mechas ou em rabos de cavalo, e também é uma contribuição africana para a nossa cultura. Muito bem, vamos lá então. A gente tem hoje português, o gabarito vai estar na plataforma e nós vamos fazer agora o C3, uma parte de ortografia. Você precisa assistir o vídeo até o final, porque o último exercício é um ditado que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Depois a gente vai ter um vídeo de correção de matemática da aula passada e um exercício e uma cópia no caderno, que é a sintetização dessa matéria nova, tá? E hoje também vai ter hora do conto com a biografia de Rosa Parks. Vamos conhecer quem é Rosa Parks, aquela moça que apareceu na biografia do Martin Luther King, certo? Então vamos começar. Hoje a gente começa na página, no C3, tá? Estamos no C3 em português. C3, página 82, ó. C3, página 82. Palavras com C, S, dois S e C cedilha. Você já reparou que em língua portuguesa, letras diferentes podem representar o mesmo som? Releia o trecho a seguir e preste atenção ao som representado pelas letras sublinhadas nas palavras destacadas. Quem tem um cachorro em casa talvez já desconfie de que eles são muito atentos aos sentimentos de seus donos, mas reconhecer emoções de um ser de outra espécie, a humana no caso, é uma habilidade muito complexa. E os cientistas queriam testar se realmente os cães tinham essa capacidade. Todas as letras em destaque representam o som de S em início de palavra, como sapo, sopa, sino, sono, suco. No entanto, algumas dessas palavras são escritas com C, outras com dois S e outras com C cedilha e outras ainda com o próprio S. Vamos entender um pouco mais sobre os padrões que determinam o uso dessas letras em língua portuguesa. E aí eu volto a falar para vocês. Ontem eu falei muito com o pessoal que estava no Meet, então para quem não estava no Meet eu vou falar agora. E quem estava no Meet vai ouvir de novo, né? É muito importante que vocês leiam. A língua portuguesa está cheia de regras gramaticais e ortográficas. E é muita regra para a gente decorar, né? Então, cada vez que eu for escrever uma palavra, se eu for pensar qual é a regra, fica muito complicado. Agora, se eu sou uma pessoa que leio muito, automaticamente o meu cérebro vai guardando a informação daquela palavra, de como aquela palavra é escrita, certo? Então, fica mais fácil de eu associar a regra que eu já estudei com a palavra que eu já li, né? Então, leiam muito, leiam tudo que cair na mão de vocês, mas não é uma leitura assim, não, é uma leitura mesmo, querendo saber qual é o significado daquela palavra. Se ficar na dúvida de como se lê, pergunte a alguém ou pergunte ao Google. O Google Tradutor, ela fala português também,
né? Então, coloca lá para ver como é que é o som, se você ficar em dúvida de como se fala. Ontem eu conversei com os meninos e isso, hoje em dia, a internet traz o conhecimento até a gente de uma forma muito fácil. A gente até costuma falar, pergunta pro Google, pergunta pro Google, pergunta pro Google. Só que tem um problema muito sério. O Google, ele dá respostas prontas. O Google não explica, certo? Então, você precisa entender para poder saber. Só respostas prontas não nos ajudam. É por isso que a tia não dá resposta pronta, né? Porque resposta pronta o Google dá, não precisa de professor. Então, a gente tem uma outra pessoa, um professor particular, a mãe, o pai, explicam por que não pode botar a mão na tomada. A mãe vai lá e vai explicar. Meu filho, na tomada passa energia. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque, certo? Então, a gente precisa ler e entender o que lê. O que acontece muito, que eu tenho visto bastante, muitas das dúvidas de vocês são dúvidas de interpretação da pergunta. Vocês não têm a dúvida da matéria, vocês não entendem o que está sendo perguntado, porque lê assim, ó, sabe? Olha assim, já li. Não é assim. Leia novamente. Vocês já assistiram aquele programa do Luciano Huck, A Pergunta do Milhão? Quem quer ser um milionário? Vocês já perceberam que a pessoa, quando vai responder, ela lê novamente a pergunta? Porque é importante. Às vezes a gente lê uma pergunta. Já aconteceu comigo aqui, vocês já viram. Em correção de matemática, principalmente, que eu faço vídeo, né? De eu ler e não ver um não. Aí eu falei, opa, peraí, gente, tá errado, porque é que não foi gasto, não é o que foi gasto. Então a gente tem que ler com muita atenção, ter a certeza de que entendeu aquilo que leu, certo? Então leiam. O segredo do bom aluno é a leitura para qualquer disciplina. Quanto mais leitura vocês fizerem, melhor. Eu tenho gravado os vídeos de ciências, de história e de geografia, lendo para vocês os textos do livro. E aí, claro, eu vou lendo e vou explicando. Depois de assistir o vídeo, lê novamente. Vê se você realmente entendeu aquilo que a tia explicou. Se não entendeu, assiste o vídeo novamente. Não tenham pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. E a gente quer que vocês aprendam. Então, não combina com pressa, certo? Leiam de novo e leiam de novo. A gente não pode fazer o trabalho assim, num estalar de dedos. Eu já falei isso para vocês. Lembrem-se que se nós estivéssemos na escola, nós estaríamos em sala de aula de 1 às 6 da tarde. Então, nesse horário de 1 às 6 da tarde, não dá para ter compromisso. A gente está estudando com calma, com tranquilidade, certo? Tudo que a tia passa para vocês é possível fazer de 1 às 6 da tarde. Assistir vídeo, fazer trabalho, assistir Meet, é possível. Tenho certeza que é possível, certo? Então, vamos continuar. Aí, vocês, então, vão ver a número 1, que vocês vão ler o enunciado e vão fazer. Depois eu vou corrigir, certo? A número 1 continua na página 83 e aí a gente chega no retângulo lilás. Então, vamos lá. Em língua portuguesa, não existem palavras que começam com as letras 2 S juntos, no início, pois elas aparecem apenas entre vogais, no meio das palavras. Exemplo, assado, professor e osso. Vocês observaram que elas estão entre vogais? Em língua portuguesa, também não há palavra iniciada por C cedilha, que aparece apenas no meio da palavra e só pode ser usada antes das vogais A, O e U. Não se usa C cedilha antes de E e I, porque o C tem som de S antes de E e I, certo? Então, vamos lá.
Exemplo, açaí, açougue, açúcar. Diante das vogais E e I, usamos a letra C, que também pode representar o som de S em início de palavra, como em sapo e sopa, e pode aparecer tanto no início como no meio das palavras. Por exemplo, ciências, acelga, acerola, cinema, certo? Muito bem. Aí vai vir aqui. Procure em jornais e revistas palavras escritas com C, S, dois S e C cedilha, representando o som de S, certo? Então, tia, não tenho nenhuma revista aqui, não tenho nenhum jornal aqui. Então, procura na internet, imprime, recorta e cola no caderno. Depois você vai copiar essas palavras na tabela a seguir. Pelo menos 5 palavras de cada grupo. Então, presta atenção. Pelo menos 5 palavras em cada grupo. Certo? Me manda esse trabalho pelo e-mail. O Entre em Ação, nós vamos precisar pular, porque seria preciso que estivéssemos em aula, né? E formássemos grupos para ler com bastante orientação, escrever as palavras nas colunas, depois comparar um com o outro. Então, nós vamos pular a 85 e a 86. Aí, vocês vão fazer a 87 e agora, na 88, eu vou fazer um ditado. Prestem atenção. Eu vou falar a palavra 2 vezes, certo? Você souber como escreve, se você souber, você vai escrever na coluna Eu Sei. Se você estiver em dúvida, você vai escrever na coluna Estou em dúvida. E depois você pode procurar no dicionário para ter certeza se você acertou ou errou. Claro, eu vou dar o gabarito, mas não hoje, tá certo? Então, vamos começar o ditado. Número 1, a 100. Número 1, a 100. Número 2, girassol. Número 2, girassol. Número 3, confusão. Número 3, confusão. Número 4, ácido. Número 4, ácido. Número 5, pessoa. Número 5, pessoa. Número 6, redação. Número 6, redação. Número 7, açafrão. Número 7, açafrão. Número 8, paranaense. Número 8, paranaense. Número 9, dentuça. Número 9, dentuça. Número 10, açúcar. Número 10, açúcar. Número 11, anoitecer. Número 11, anoitecer. Número 12, justiça. Número 12, justiça. Número 13, torcida. Número 13, torcida. Número 14, demissão. Número 14, demissão. Número 15, muçulmano. Número 15, muçulmano. Agora prestem atenção a um desafio que eu vou lançar para vocês. Entre estas palavras que eu ditei, tem uma que não deveria estar aí. Eu quero saber qual é e por quê. Ok? Um beijo e até a próxima aula.